muito bom dia a todos vocês, estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou a professora Andréa Cardoso, da equipe curricular de Geografia da COPED, e estou aqui hoje com o professor Antônio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professora Andréa. Bom dia para o aluno, a aluna, professor e a todos que estão nos acompanhando a mais uma aula aqui para o 7º ano. O que nós vamos ter agora, professora? Professor, nós temos uma aula muito, mas muito interessante. É sobre biomas, né? E essa aula é importante, antes da gente se aprofundar um pouquinho, conhecer mais sobre as características dos biomas e da biodiversidade, é importante a gente fazer alguns registros, né, algumas anotações, principalmente os professores que nos acompanham e que depois vão dialogar com os seus estudantes. Então, vamos lá. No primeiro momento, gostaria de deixar aqui registrado que essa aula, né, foi feita aqui pelo professor Antônio, com colaboração da equipe curricular de Geografia da COPED, né, professora Mariana, professora Milene, professor Sérgio Damiati. Então, estamos todos aqui, né, empenhados em levar para vocês novos conhecimentos, né, e que vocês consigam também retomar muito do que já foi feito na escola. Então, o que nós vamos trabalhar? Né? Acompanhem conosco na tela. Nós temos uma aula hoje, então, do 7º ano, do primeiro bimestre. Nós vamos trabalhar a habilidade 23 do Currículo Paulista de Geografia, um documento que foi homologado em 2019. E essa habilidade fala: avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade nos diversos biomas brasileiros. A unidade temática é natureza, ambientes e qualidade de vida, e o objeto de conhecimento é biodiversidade e ciclo hidrológico. Lembrando que essa habilidade ela pode ser trabalhada em conjunto com outras habilidades do currículo do 7º ano e também tem uma interface com outras unidades temáticas. Então, fica aqui o nosso registro, né, do que vamos trabalhar hoje, e a nossa aula ela tem como título a biodiversidade dos biomas brasileiros. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Antônio, que vai fazer a introdução dessa aula. Uma boa aula para todos nós. Obrigado, professora. Lembrando que a biodiversidade no Brasil ela é muito vasta, né, centenas de milhares de espécies, mas para iniciarmos essa aula sobre a biodiversidade e os biomas brasileiros, nada mais começar com um vídeo da professora Mariana, correto? Isso mesmo. Vocês já conhecem a professora Mariana Martins Lemes, né? Ela, nesse momento, ela não está aqui no estúdio conosco devido ao isolamento social, ela está em um outro município, mas ela vem participando cada vez mais, né, com vídeos muito interessantes, né, que realmente motivam e inspiram todos vocês a pesquisarem, a aprenderem mais sobre os temas das aulas de geografia. Então, acompanhem conosco. O vídeo ele tem aproximadamente 6 minutos, né? É importante que você registre as suas percepções, as ideias principais desse vídeo, e depois, daqui a pouquinho, a gente volta para conversar um pouquinho mais. Então, até já! Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os biomas brasileiros. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar nos biomas brasileiros. Na geografia, os biomas são áreas com características ambientais comuns, relacionadas ao clima, solo e vegetação.
No Brasil, nós temos um total de 6 biomas terrestres e vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Começamos pelo bioma Amazônia, que é o maior do Brasil. Suas principais características são temperatura elevada e chuvas constantes ao longo do ano. Sua vegetação é composta principalmente por árvores de grande porte, com copas e folhas largas. O solo desse bioma não é muito fértil, mas sobre ele há uma camada de matéria orgânica em decomposição que proporciona os nutrientes necessários para a vegetação. Um bioma parecido com esse é o bioma da Mata Atlântica. Ele também possui árvores de grande porte com copas e folhas largas, mas, diferente do bioma da Amazônia, ele ocupa principalmente uma área próxima do litoral. Além disso, algumas partes desse bioma têm um clima mais seco ou mais frio. O terceiro bioma que vamos considerar é o da Caatinga, que envolve matas abertas com arbustos e árvores menores. O clima é quente e principalmente seco, com uma estação chuvosa bem definida. O solo é fértil e há muita variedade de espécies. Durante a época da seca, algumas das suas plantas perdem a folhagem. Mas cuidado para não pensar que Caatinga é só mata seca, ok? Durante a época das chuvas, ela fica bem verde. Vamos olhar agora o bioma Cerrado, que é o segundo maior do território brasileiro. Ele é formado por arbustos e árvores espaçadas, ou seja, que não ficam muito próximas umas das outras. Essas árvores normalmente possuem folhas estreitas e troncos retorcidos. O solo do Cerrado não é muito fértil e ele possui clima com estações seca e chuvosa bem definidas. O bioma Pampa é uma formação de campos, com vegetação rasteira e pequenos arbustos. As temperaturas são mais frias e as estações do ano bem definidas. O último bioma que vamos ver é o do Pantanal, que é o menor bioma brasileiro. Ele é formado por uma área de planície, com temperaturas elevadas e uma estação seca prolongada. Como fica próximo de vários rios, inclusive o Rio Paraná, o seu terreno rebaixado fica constantemente inundado. Sendo assim, o Pantanal é uma das maiores áreas úmidas terrestres do mundo. Pronto! Vimos rapidamente, então, algumas características dos 6 biomas terrestres brasileiros. Mas faltou uma informação muito importante: a localização desses biomas. Esse daqui é um mapa que mostra mais ou menos a distribuição dos biomas que a gente acabou de ver. Você sabe qual é qual aí? Vou dar um tempinho para você pensar, depois eu volto com a resposta. E aí, acha que se saiu bem? Vamos ver? Bom, qual é esse grande bioma que ocupa a maior parte da porção norte do nosso país? Se você respondeu Amazônia, parabéns. E esse bioma nessa parte mais clara, no Nordeste? Esse daqui é o bioma Caatinga. Você deve se lembrar que eu disse que o bioma da Amazônia e o bioma da Caatinga são os dois com temperaturas mais elevadas. Vejam que os dois estão perto da linha do Equador. Agora, tem um outro bioma que separa esses dois e ocupa boa parte do centro-oeste do nosso país. Qual é? Se você disse Cerrado, muito bem. E qual é esse bioma que fica mais para o litoral desse país? É a Mata Atlântica. Sobraram ainda 2 biomas menores, certo? Um deles fica lá no extremo sul do país. Deve ser frio. Qual é? Se você pensou em Pampa, muito bem. E por fim nós temos o Pantanal. É isso. Espero que você tenha gostado.
Para aprofundar mais o seu conhecimento sobre o tema, vale a pena pesquisar em casa sobre a importância desses biomas para as populações locais, que muitas vezes precisam deles para sobreviver. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau. Voltamos. Muito obrigada, professora Mariana, né, por mais esse vídeo, por todas as contribuições aqui para as aulas de geografia do 7º ano. Então vamos lá, né? A gente está aqui com uma intensa participação, professor Antônio, no nosso chat, né? Nós temos aqui contribuições da Monique, da Júlia, da Giovana, do Bruno, do Rafael, do Sidney, do Pedro, da Noeli. Muitos estudantes participando. A gente não consegue identificar, né, se é da capital, do interior, a localidade, mas o importante é que vocês estão conosco nessa aula e cada vez mais engajados e comprometidos com o seu percurso de aprendizagem. Então, professor, o que nós temos agora? Vamos iniciar a aula, apesar de já ter iniciado aí com a professora Mariana, agradecer ela pelo enriquecimento didático do tema abordado hoje, né, que é a questão da biodiversidade dos biomas brasileiros. Mas antes de falar sobre os biomas brasileiros, temos que saber o que é a biodiversidade, né? Então aí na tela nós vamos ver o que é a biodiversidade. Então a biodiversidade é a grande variedade de formas de vida, animal e vegetal, que são encontradas nos mais diferentes ambientes, formada da união do radical grego bio, que é vida, e a palavra diversidade, variedade. Então, a biodiversidade nada mais é do que a diversidade de vida da fauna e da flora no nosso sistema aqui no Brasil, correto? E a biodiversidade do Brasil, que é o tema de hoje, que é o que nós vamos ver aí. É só acompanhar a tela e nós vamos ver aí as características da biodiversidade brasileira. Então, ela ocupa quase metade da América do Sul, então é um vasto território. É um país com a maior diversidade de espécies do mundo. São 6 biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos. São mais de 103 mil espécies animais e 43 mil espécies vegetais conhecidas aqui no Brasil. E o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. E abriga mais de 20% do total de espécies do planeta encontrados na terra e na água. Perfeito? Então vejam como é vasto o sistema aqui que nós temos dos nossos biomas através da biodiversidade e principalmente da questão dos ecossistemas. Antes de entrarmos aí na questão dos biomas, vamos ver aí os 3 principais ecossistemas que nós temos aqui no Brasil. O primeiro deles é da plataforma continental. A plataforma continental que é ricamente variada com espécies de animais e recursos minerais, né? E principalmente, né, a gente, quando fala em plataforma continental, a gente acaba lembrando do petróleo. Né? Então vejam no mapa que nós temos uma imensa extensão que vai de norte a sul do país, de 8.500 quilômetros, e uma extensão da praia até o Oceano Atlântico de 200 milhas náuticas, o que dá mais de 300 quilômetros. E o Brasil e outros países, eles solicitaram à ONU que estendessem esse território para 350 milhas náuticas, porque a partir das 200 milhas náuticas são águas internacionais. Correto, professor? Isso, professor. É importante, né, vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso. Nós teríamos que ter uma aula só para falar disso, né, professor? Perfeitamente. São muitas descobertas, né, muitas informações, muitos dados, né? Então aqui é um início de conversa sobre esse tema. Lembrando que esses temas que nós abordamos em geografia sempre eles aparecem em outras questões e outros temas. Por isso que a professora iniciou a fala dizendo que nós temos outras habilidades que retratam esses assuntos aí. Então é importante prestar atenção e sempre estar relembrando o que nós estamos falando aqui. Dentro desse ecossistema e dentro dos biomas, nós temos as espécies brasileiras, né, da fauna, da flora. Vamos ver aí na tela. Então nós temos a flora que representa aí a foto da Mata Atlântica, né, nós temos aí a fauna marinha, né, representando aí na ilha de Fernando de Noronha, que é muito bom para a questão da pesca e principalmente das pesquisas, né, de biologias, né, pesquisas mais técnicas, e tem aí o fruto que é o buriti.
né, que ele é um derivado aí de uma palmeira e ele serve para diversas coisas, né, desde o fruto até um picolé. Você pode fazer remédio com eles, é medicinal também. Também serve para fertilizar a terra. Então vejam, um pequeno fruto, né, que é um tipo de um coquinho, né, de uma palmeira, de um coqueiro, né, ele acaba, né, sendo de diversa utilidade. Isso é importante, o que acontece muito no Brasil, né? A nossa flora é muito rica e muito explorada cientificamente, né, professora? É importante a gente destacar também que essa questão leva à nossa reflexão, né, sobre como a gente vem lidando, né, como está a relação da sociedade com a natureza, né, e o quanto a gente tem intensificado a exploração e trabalhado aí de uma forma, muitas vezes, que compromete, né, esses ecossistemas e a questão da preservação dessas espécies. Né? Perfeitamente. Outro ecossistema que nós temos muito aqui no Brasil são os mangues. Na tela a gente está vendo o que é um mangue, né? Nada mais é um manguezal de zona úmida, basicamente em áreas costeiras. Ela recebe muita quantidade de água marinha, ela depende muito da questão das marés, por isso que a característica dela é de uma região tropical e subtropical, ou seja, em boa parte da costa litorânea do Brasil, nós encontramos, né, esse tipo de ecossistema que são os mangues, correto? Então a gente observa aí as fotos, nós vemos que eles têm, né, as raízes muito longas por causa do efeito das marés, né? Marés baixas, marés altas, então acaba fazendo com que as raízes se alonguem, né? E aí o famoso garanguejo, né? Quem já não viajou aí para o litoral sul e viu na estrada, né, pessoas vendendo aí garanguejo, né, que vem aí do mangue, perfeito? Aí nós temos o Recife de coral, né? Vocês vão observar, o Recife de coral também faz parte do ecossistema marinho brasileiro, né, e também de outras partes do planeta. Eles constituem importantes ecossistemas altamente diversificados, são tão importantes aqui no Brasil, como nos estados e também no mundo afora. Abrigam uma extraordinária variedade de plantas e animais e são considerados como o mais diverso habitat marinho do mundo. Grande importância econômica, pois representam a fonte de alimento e renda para muitas comunidades. 1 em 4 espécies marinhas vive nos recifes, incluindo 65% dos peixes. Perfeito? Na tela aí nós vamos ver aí uma imagem aí de um recife de coral, tá ok? Vamos seguindo aí, agora com uma breve introdução, né, através de uma atividade, né, professora, para ver se vocês entenderam o assunto. O professor trouxe para a gente, né, muitas informações, é uma caracterização bem geral, né, dessa temática. A gente tem que sempre colocar, anotar as nossas dúvidas, né, as nossas percepções sobre esse assunto. E agora vem a atividade, que vai propiciar que a gente converse um pouquinho mais, né, a partir de 3 questões. Então, acompanhe conosco a leitura dessas questões. Vamos lá. De acordo com a aula, responda as questões. Primeiro, o que é mangue? Segunda, qual a importância da plataforma continental? Terceira, quais os problemas que estão afetando os recifes de corais? Então, né, o professor já contextualizou aqui para vocês. Vocês vão ter alguns minutos, né, para fazer algumas reflexões, algumas anotações. Por favor, registre, né, no bate-papo, né, os seus conhecimentos, as suas dúvidas. Lembre-se que esse espaço ele é muito importante, ele deve ser utilizado de forma sempre responsável, né, e vai ser muito importante para você conhecer o que o seu colega de outras localidades também pensa sobre essas questões. Então, vamos lá? Continue conosco e voltamos daqui a pouquinho. Até já!
então demos aí um tempinho para vocês estarem respondendo, participando do chat, isso é importante. Isso aí faz uma dinâmica da nossa aula. Professora, como é que estamos aí com as respostas aí das 3 questões aí? Professor, eu estou aqui acompanhando, né, um ritmo bem acelerado aqui, porque a gente tem muitas contribuições, mas vamos lá. Para a primeira questão, né, o que é mangue? Eu tenho aqui a contribuição da Isabela, do Jonathan e da Maria Clara. A Isabela falou zona úmida, o Jonathan falou grandes raízes para caracterizar, e a Maria Clara falou um rico ecossistema. Confere? Vamos ver aí na tela aí as respostas. Aí. Vamos ver a primeira questão, a resposta. O que é mangue? Então, o mangue é encontrado em regiões de costa litorânea, que recebe água do mar, região extremamente úmida e sua vegetação tem raízes altas em função da variação das marés. Quem prestou atenção aí respondeu corretamente. Ok, professor, obrigada. Vamos para a segunda questão. Qual a importância da plataforma continental? A gente tem a contribuição aqui da estudante Júlia. Ela falou petróleo, pesca e também acrescentou que ao desenvolvimento de muitas pesquisas. Muito bom, Júlia. Principalmente sobre o petróleo. Muito bom, Júlia. Prestou atenção aí no que nós explicamos aí para vocês. Então, vem a resposta aí da segunda questão aí. Qual a importância da plataforma continental? Fornece alimentos, recursos minerais e fontes de energia. E a terceira, professora? A terceira questão, quais os problemas que estão afetando os recifes de corais? A gente teve uma participação muito significativa para essa questão. A maioria falou poluição, né? E eu destaco aqui a participação do estudante Otávio e da estudante Ana. Muito bom, parabéns ao Otávio, à Ana, né? Então vamos ver aí a resposta da terceira. Então, são o que foi citado aí, tem a pesca predatória, o turismo com impacto negativo e mudanças climáticas, e principalmente o que foi falado aí, a poluição. Perfeito? Isso. Vamos aí seguindo aí, vamos ver agora o que são os biomas, né? Então, nós vamos ver os biomas, né, o que são os biomas e os biomas brasileiros. Então, o que são biomas? Na verdade, o bioma é um espaço geográfico com características definidas pelo macroclima da região, a vegetação, o solo e a altitude, dentre outros critérios. São tipos de ecossistemas, habitats ou comunidades biológicas com certo nível de homogeneidade. Então, vocês perceberam aí que há uma diversidade nos biomas. E a questão aí da interferência do clima, do relevo, né, os aspectos físicos que nós temos na região, junto com a fauna e a flora. Correto, professora? Isso mesmo. E acho que é importante a gente falar aqui que, num outro momento, né, no decorrer das nossas aulas, a gente vai conversar com vocês sobre os biomas do estado de São Paulo, né, para entender um pouquinho mais as particularidades a partir, né, do seu lugar de vivência, né, como que você reconhece as características do bioma da sua região. Perfeitamente. Nós vamos mostrar aí para vocês o mapa dos biomas brasileiros, né, como a professora Mariana falou no vídeo, né, a Amazônia se destaca bastante aí, né, com uma grande porcentagem do nosso território e dos outros territórios de outros países da América do Sul, correto? Agora vamos ver as características dos nossos 6 biomas brasileiros. A professora já deu algumas, nós vamos citar outras aí. A Amazônia, ela ocupa uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase 50% do território nacional, ocupa praticamente a totalidade de Rondônia, né, uma parte de Tocantins, pega toda a região norte, né, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, pega o território nordestino do Maranhão, Mato Grosso, no centro-oeste, e Tocantins, que é a menor parte, como eu citei para vocês. São uma diversão de ecossistemas, a floresta é extremamente densa, né, terra firme, tem florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas e savanas. O clima lá é úmido, equivale a 35% das áreas florestais do planeta, uma bacia hidrográfica, por sinal a maior do mundo, onde tem o rio Amazonas, recursos naturais, que extrai lá madeira, o látex para borracha, castanha, peixes, minérios e diversos tipos de matéria-prima. O Cerrado, que é considerado o segundo maior bioma do Brasil, ele ocupa mais de 2 milhões de quilômetros quadrados,
23,92% do território nacional. Ocupa áreas como o Distrito Federal, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Então veja que o Cerrado aí ele abrange uma área imensa. Apresenta tipos de vegetações como campos limpos, desprovidos de vegetação lenhosa e cerradão, uma formação arbórea densa. Essa região é permeada por matas ciliares e veredas, que são áreas próximas de rios. Clima tropical típico, apresenta 2 estações bem definidas, que é o verão e o inverno, e os recursos naturais, madeiras, peixes, minérios, recursos hídricos e outras. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a 3º maior bioma do Brasil, ocupa aí mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 13,4% do território nacional. Ele basicamente nas faixas litorâneas brasileiras, como o estado de Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Também é um bioma aí com uma vasta área. Compõe a floresta ombrófila, que é uma densa, mista e aberta. Tem a floresta estacional semidecídua. Tem também uma estacional decidual e também agrega manguezais, restingas e campos de altitude, até porque está em uma costa litorânea, numa sua parte aí. Recursos naturais, madeira, plantas medicinais, recursos hídricos e minérios. Aí nós temos a Caatinga, a região mais seca aí do Brasil, ocupa quase 10% do território nacional, tem uma área de um pouco mais de 840 mil quilômetros quadrados, abrange boa parte da região nordestina, como os estados do Ceará, parte do território de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, o Rio Grande do Norte e Sergipe. É formada basicamente de vegetação xerófilas, ou seja, de espinhos, e adaptadas a condições do clima semiárido. Tem recursos naturais como principalmente plantas medicinais e outros produtos para matéria-prima. O Pampa, que é o penúltimo sistema de biomas do Brasil, ele também é chamado de Campos do Sul ou Campos Sulinos. Ele ocupa uma área de 176 mil metros quadrados, ou seja, 2,07% do território nacional. Ocupa somente o estado do Rio Grande do Sul aqui no Brasil, se estendendo aí pela Argentina e pelo Uruguai e em outros países. Ele é constituído principalmente por uma vegetação campestre. E o último aí, o Pantanal, o complexo pantanense, que é o menor de todos, ele ocupa uma área de 150 mil quilômetros quadrados e 1,76% do território nacional. Ele está presente basicamente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é constituído por vegetação de savanas, tanto é que é conhecido como savana africana, e alagada. Tem os recursos naturais, que principalmente são os peixes, plantas medicinais, recursos hídricos e os minérios. Então nós observamos aí, temos aí um resumo dos biomas brasileiros, porque na realidade é como a professora falou, para falar sobre biomas e ecossistemas do Brasil, a gente tem que ter uma aula para cada ecossistema e para cada bioma brasileiro. Perfeito, professora? Professor, obrigada por todas as contribuições. Realmente, eu particularmente gosto muito dessa temática, conhecer os biomas brasileiros é realmente surpreendente, são muitas características, muitos contextos que a gente precisa levar em consideração. Tem muito que a gente pode dialogar, sobre a questão da preservação, sobre todas as problemáticas socioambientais. Então, acredito que a gente terá outras oportunidades para conversar cada vez mais. E agora a gente traz mais uma atividade complementar. Então,
acompanhem conosco na tela, né? Nós retomamos o mapa que o professor Antônio já apresentou para vocês. É um mapa do IBGE, né? Ele fica numa parte do site do IBGE que se chama Educa Jovens. Então, quando vocês forem fazer as suas pesquisas, né, é importante ir nessa parte do site do IBGE, que lá você vai encontrar muitas outras informações, né, apropriadas, né, para trabalhar no contexto da escola. Então, vamos para as nossas questões. Primeira, quais estados são cobertos pelo bioma do Pantanal? Segunda questão, qual o maior bioma em área territorial do Brasil? E terceira questão, qual é o menor bioma brasileiro? A gente vai deixar para vocês alguns instantes, né, para vocês continuarem aí conosco, e agora por meio da observação e análise do mapa Biomas Brasileiros. Até já! Olá, voltamos mais uma vez. Muito obrigada por todas as contribuições. Eu tenho aqui algumas para destacar, né? Então, vamos lá. Nós temos o Nathan e a Susan que responderam, professor, para a primeira questão, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, confere? Confere, perfeito. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para a segunda questão, a participação do Matheus, do Guilherme e do Kainan com a Amazônia. O bioma da Amazônia, perfeito. E a terceira questão, a participação da Mariana, do Matheus, com o Pantanal. Pantanal, parabéns, são as 3 respostas corretas. Né, vamos ver rapidamente aí na tela as respostas. Então, a primeira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A segunda, bioma da Amazônia. E a terceira, do Pantanal. Eu quero agradecer aí a todos, né, pela ótima participação, né, da aula. Vocês estão cada vez mais tinindo e participando cada vez mais das nossas aulas, isso é importante. Participem bem do chat e centralizem e foquem nas nossas aulas que ajudam aí depois no cotidiano de vocês na sala de aula. Um abraço a todos, obrigado, professora, por mais uma ajuda aí. Obrigada, professor, muito bom tê-lo aqui conosco no Centro de Mídias, muito bom, né, estar com vocês em mais um dia aqui da aula do 7º ano de Geografia. Também quero agradecer, né, e deixar a indicação para vocês aprofundarem as pesquisas a partir de tudo que nós conversamos aqui hoje e até a próxima aula. Muito obrigada.